Graça e paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e é com grande alegria que nós começamos hoje o primeiro programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Todas as semanas nós temos um encontro marcado aqui para compartilhar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também compartilhar um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana aqui em nossa cidade e em todos os lugares do Brasil onde ela está presente. Chame os seus amigos, ligue para os seus parentes. O nosso programa já está começando. Deus te abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e paz, eu sou o presbítero Alexandre Valença, estarei aqui junto com o pastor Luiz Gustavo apresentando esse programa. E nós desejamos que esse programa seja uma bênção para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este programa, muito obrigado pela vida desse nosso amigo que nos assiste e que o Senhor nos abençoe, Pai, para que esse programa seja instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. No nosso programa de hoje nós teremos vários quadros, entre eles o quadro que é muito interessante, que vai te oportunizar a conhecer um pouco mais da história do presbiterianismo, da história da Igreja Presbiteriana, que é chamado Por Dentro da História. Esse quadro vai fazer com que você entenda um pouco mais do que é o presbiterianismo, um pouco mais do que é o conceito de uma igreja reformada, uma série de outros aspectos que nós teríamos durante o quadro. Hoje nós teremos também um quadro que é chamado Você no Graça e Paz. Esse quadro é onde você vai ter oportunidade, através do Facebook ou através do e-mail que nós vamos disponibilizar, para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, esclarecer as suas curiosidades com relação aos temas que nós vamos propor aqui ou qualquer outro tema que você imaginar e desejar nos apresentar como pergunta. E eu, pastor Luiz Gustavo, na verdade o pastor Luiz Gustavo, estará trazendo aqui as respostas. Hoje nós teremos uma participação especial do pastor Ricardo Bessa, que é o autor da canção de abertura do programa, que estará nos abençoando com a sua canção para que a gente possa conhecer a música como um todo, já que na abertura a gente pega só um pedacinho dela. E o pastor Luiz Gustavo estará trazendo também uma meditação da palavra, onde ele vai meditar sobre o que a palavra de Deus diz sobre um assunto, especificamente sobre o tema o governo de Deus, além do que podemos ver. Que Deus nos abençoe nesse programa. Vamos ao quadro Por Dentro da História? Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você conhece a Igreja Presbiteriana? Essa tradicional igreja tem suas origens na Reforma Protestante do século XVI, que reivindicava um retorno do cristianismo aos valores e padrões bíblicos, distintos dos utilizados pelo governo eclesiástico corrente. Embora Martinho Lutero seja o nome de maior repercussão na Reforma Protestante, foi o francês João Calvino que organizou o pensamento reformado que daria origem ao movimento de retorno do cristianismo à Bíblia. João Calvino fundou uma universidade em Genebra, onde preparou pastores e teólogos de toda a Europa e os enviou novamente aos seus países como missionários. A fé reformada se espalhou por todo o velho continente. Igrejas protestantes eram abertas em toda parte. Em cada país eram chamados por um nome diferente. Na Escócia, a igreja reformada foi chamada de presbiteriana e largamente difundida por John Knox. Contudo, um dos países chaves para o crescimento do presbiterianismo foi a Irlanda do Norte. Durante os séculos 17 e 18, pelo menos 300 mil irlandeses cruzaram o Atlântico, indo radicar-se principalmente nas colônias centrais, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. No início do século XIX, os Estados Unidos viveram um grande avivamento missionário, fazendo missões em todo o continente americano e também na África e Ásia. Foi nesse avivamento missionário da Igreja Presbiteriana que, em 1859, chegou ao Brasil um pastor chamado Ashbel Green Simonton,
que começou o trabalho que hoje é conhecido como Igreja Presbiteriana do Brasil, presente em toda a Federação Brasileira. Mas essa história veremos no próximo programa. Até lá. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Realmente é muito bom conhecer um pouco mais sobre a história do presbiterianismo e do cristianismo. Temos agora o nosso quadro, que é o Você no Graça e Paz, onde você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, de enviar as suas perguntas, perguntas que venham edificar a nossa fé, perguntas que venham esclarecer. E nós separamos já algumas perguntas para esse primeiro programa, que são perguntas corriqueiras, que o pastor Luiz Gustavo estará trazendo para a gente agora. Pastor, uma primeira pergunta que é muito comum, que é feita geralmente o que significa a palavra presbiteriano? A palavra presbiteriano, Alexandre, e caros amigos, ela se remonta ao sistema de governo da igreja. A palavra presbiteriano vem do original grego presbíteros, que também vai ser traduzido para o português como ancião. Não apenas o ancião de idade, mas o ancião que é o líder, é alguém que está no comando, é alguém que está no governo, é alguém que está exercendo liderança sobre os liderados. Né? Algumas pessoas acham que os anciãos presbíteros devem ser apenas pessoas de idade. Nós temos na palavra do Senhor um jovem ancião, que foi Timóteo, que mostra na palavra de Deus um pouco de insegurança por quanto à sua pouca idade, mas a palavra presbítero é a ideia de o ancião que está no comando, que está no sistema de governo. A igreja presbiteriana, Alexandre, ela é governada por presbíteros. O pastor, ele é um presbítero docente, e também a igreja presbiteriana possui um conselho de presbíteros, que são chamados presbíteros regentes, que governam a igreja juntamente com o pastor. A responsabilidade de ensino espiritual da igreja, ela é do pastor. Mas ele tem junto consigo os seus presbíteros, que são aqueles que vão visitar a igreja, governar a igreja, cuidar da parte social junto com os diáconos. Assim, a igreja presbiteriana tem o seu governo posto de maneira presbiterial, ou seja, por representação. Então, nós não temos uma cabeça, nós não temos um episcopado, nós não temos uma figura que ela é autônoma e decide todas as coisas da igreja. Nós temos um conselho que toma decisões juntos. Esse sistema de governo é um sistema muito mais próximo do que nós podemos ver na igreja primitiva, quando os apóstolos, que eram presbíteros, se reuniam em conselho. Nós temos ali no livro de Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém, onde todos os líderes se reúnem para tomar decisões e pensarem melhor o rumo do cristianismo, ali no caso que estava nascendo. E a exemplo da palavra de Deus, nós temos nos reunido, entendendo que na multidão do conselho está a sabedoria, decidimos o governo da igreja, o futuro da igreja, de uma forma conjunta, de uma forma em conselho. Então, a palavra presbiteriano, né, vem de presbítero, vem de ancião, vem de líder, vem de sistema de governo presbiteriano, Alexandre. Pastor, na mesma linha da pergunta anterior, em que os presbiterianos creem, de fato? Boa pergunta, Alexandre. Nós cremos única e exclusivamente na Bíblia, na palavra de Deus. Assim como nos ensina os nossos catecismos, as nossas confissões de fé, a Bíblia é a única regra de fé e de prática para a vida do cristão. Como nós vimos no nosso programa hoje, a nossa igreja ela tem as suas origens na Reforma Protestante do século XVI. E naquele evento, 5 afirmações muito importantes marcaram e caracterizaram a igreja reformada. Primeiro, a fé. Nós cremos que a salvação vem somente pela fé, somente por Cristo, somente pela graça. E entendemos que a salvação também só vem através da Escritura. E a quinta afirmação é que glória somente a Deus. Então a igreja presbiteriana é uma igreja que busca a simplicidade do Evangelho,
a centralidade de Cristo dentro do culto, dentro da vida do cristão, e procuramos ser uma igreja que expressa a glória de Deus na assistência social, no acolhimento das pessoas e na progressão do reino de Deus através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus.